pergunta para o sociólogo, então. Houve uma mudança muito grande na abordagem nos comerciais de cigarro. Por quê? Aline, eu tenho um pouco mais de 30 anos, de fato. Eu vi toda essa propaganda e eu nunca fumei por isso. Quer dizer, a publicidade não teve nenhum efeito. Eu vi essa propaganda como tantas outras. Mas era sedutora. Sim, mas não me seduziu. Para os jovens da época era sedutora. Eu acho o seguinte, a propaganda não tem esse poder de anular a capacidade de escolha do indivíduo. Por favor. Então nós vamos chegar a uma situação que toda propaganda, nós somos tolos. Ou seja, incapazes de exercer a razão. Vocês têm alguma coisa que distingue o homem do animal, o que é? O exercício da razão. Agora nós vamos dizer que a propaganda anula o exercício da razão? Desculpe, isso não vai contra qualquer teoria filosófica ou científica. Ponto 1. Ponto 2. Eu quero voltar ao ponto que eu tinha assinalado, que é o seguinte. O exemplo da picanha. A gordura é hoje uma das maiores causas de doenças cardiovasculares. Ora, isso significa que o Estado agora vai ter o direito de proibir as pessoas de comerem churrasco? Como o Estado não proíbe também as pessoas de fumar. Proíbe, em São Paulo proíbe. Em recintos fechados, sim, que tenham lugares com exaustores, sim. Proíbe em restaurantes, sim. Proíbe em bares, sim. Essa é uma lei extremamente perigosa. Por que é uma lei extremamente perigosa? Porque o Estado acha, o Estado no sentido da instituição estatal, que pode determinar o que é melhor para a saúde do indivíduo. Só uma coisa, se eu quiser ser gordo, problema meu. Se eu quiser ser bêbado, problema meu. Se eu quiser ser libertino, problema meu. Se eu quiser ser fumante, problema meu. Ou seja, eu me preocupo muito com esse tipo de solução dita política ou de saúde, onde o Estado vai dizer o que é melhor para mim. Denis, eu vou aproveitar o comercial para concluir. Só um pouquinho aqui. Onde foi inventada essa história de que o Estado deve cuidar da saúde do indivíduo? E, em particular, no que diz respeito ao fumo. A primeira campanha antitabagista foi na Alemanha nazista. Ou seja, isso é um dado histórico. E agora eu quero voltar a essa campanha da década de 80 no Brasil. Nós não estamos, então, diante de uma situação, claro que não é esse extremo, mas que o Estado vai dizer aquilo que é o melhor para a saúde do indivíduo e vai eliminar, precisamente, ou banir a capacidade de escolha, a liberdade de escolha. Bom, que eu acho que é o valor maior da civilização ocidental. O Denis disse que não foi seduzido pela propaganda do cigarro Hollywood. Você foi seduzida, Milena? Então, Aline, na verdade, na minha época, fumar era um ritual de passagem para a vida adulta. Então, a propaganda era bonito, tal, não sei o que, de repente a publicidade podia influenciar na escolha da marca. Mas, assim, o começar a fumar é uma coisa de ritual de passagem. Agora, eu comecei a fumar com 12 anos, né? E hoje eu sou obrigada a criar um site, o eufumo.com.br, para dar informações que a lei do Serra não dá. Você entra no site do Serra, o único telefone que tem diz que denúncia. Quer dizer, não existe por parte do governo, apesar de ter numa determinada época não feito nada para permitir que uma criança, porque o tabagismo é uma doença infantil, que permitisse que uma criança fumasse, ele hoje não faz nada para pegar esse fumante e, hoje saiu no jornal que tem um MP que vai contra o governo do governador Serra, porque tem 8 meses de fila de espera para tratamento de cigarro. Então, a partir do momento que na sexta existe dentro da lei do Serra, ele aprova um sistema de ventilação e exaustão, ele aprova no artigo 6º, quando o fumo é permitido, como em rituais religiosos, tudo. Em rituais religiosos, está lá aprovado na lei dele o equipamento. Por que esse equipamento não é aprovado para o fumódromo? Que não vale no bar a mesma coisa? Por que o mesmo equipamento que é aprovado na lei não pode ser usado em outras situações? Então, eu acho que o Estado está alargando o fumante, que o fumante que é quem deve ser cuidado nessa história toda. Antes de passar para o deputado Chucri, para ele responder as críticas aqui, a opinião da Carmen. Você foi influenciada pela propaganda? Bom, na verdade, assim, eu nunca fumei. E, assim, nunca tive vontade de fumar. Particularmente, eu não sou muito influenciada por propagandas.
Se sente bombardeada de todos os lados? E é Não. interessante assim, olha, porque essa propaganda, né, que foi ao ar na década de 80, eu sou de 83, ainda não tenho 30. Eu fiquei olhando para ela, viu? Achei que não tinha também. Ele olhou assim para mim, acho que você não tem 30, não. É interessante porque, assim, ela mostra, no meu ponto de vista, né, pessoal, assim, de avaliar, de ver, ela mostra uma realidade que, na verdade, não existe para o fumante, né? Uma liberdade que o fumante, ao se viciar na nicotina, ele vai perder essa liberdade, na verdade, né? Ele não vai poder mais escolher assim, eu não quero mais fumar e pronto. A gente sabe que não é bem assim, né? É muito difícil, a partir do momento que a pessoa vicia, ela conseguir largar o cigarro, né? Tanto que existem tratamentos, né, para deixar de fumar. Então, eu acho assim que foi muito bom parar assim, essas propagandas mesmo do cigarro, né? Porque existem muitas pessoas que são influenciadas pelas propagandas, assim como existem pessoas que não são influenciadas. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, vai de cada um mesmo. Né? Vamos então para o deputado Fernando Sucre para responder as críticas feitas aqui. Com relação à propaganda, primeiro eu acho que tem sim até porque as empresas todas gastam milhões por ano, gastam uma fortuna em agência de propagandas, em espaço em televisão, em todos os outros meios de comunicação, para justamente divulgar o produto, porque realmente tem algum efeito, senão todos estariam desperdiçando aí um valor significativo anualmente com esse tipo de propaganda. Agora, repito, eu acho que existe uma mistura muito grande, duas coisas estão sendo confundidas nessa questão desse projeto de lei. A questão é que, primeiro, eu vou repetir isso porque eu sempre tenho a impressão, quando ouço as pessoas falarem, que estamos proibindo. Nós não estamos proibindo. O projeto de lei não proíbe. O projeto de lei restringe, essa é a palavra correta, num espaço específico. Desculpa, eu vou terminar meu raciocínio só para... Uma pequena pergunta. É possível fumar num restaurante em São Paulo? Não. Não dentro do restaurante. É o contrário do que o senhor está dizendo. Não, desculpe. Eu estou restringindo, mas você pode fumar fora do restaurante, na sua casa, no ambiente aberto, em qualquer local, sem prejudicar a saúde de quem está próximo, que eu também vou discordar. Vocês falarem de novo que não prejudica a saúde do fumante passivo, eu acredito que prejudica. O doutor estava dizendo aqui de vários casos da OMS e vários outros casos que comprovam que prejudica. Isso para mim é um ponto que não tem... passar para o deputado Pompeu de Matos? Assim, eu concordo plenamente que o fumante passivo, ele é prejudicado. Uma prova assim, muito real e verdadeira disso é o bebê, o feto. Quantos bebês nascem com problemas de pulmão, problemas respiratórios, um dos exemplos, né, por conta da mãe que era fumante. Então, para que exemplo mais claro do que esse? Eu tenho uma dúvida, vou perguntar ao deputado Pompeu de Matos. A AGU, a Advocacia Geral da União, recentemente declarou que a lei de São Paulo é inconstitucional. O STF, o Supremo brasileiro, geralmente segue a orientação da AGU. O que vai acontecer no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro também, que seguiu a lei? Olha, eu não tenho dúvida que a lei de São Paulo ela é inconstitucional, não só pelo que diz a AGU, mas qualquer cidadão mediano, de média compreensão da realidade dos fatos, vai ver que isso é um absurdo, porque ele proíbe, sim, ele proíbe tu fumar em bares e restaurantes. Ele não te deixa nenhuma alternativa. Então, ele significa dizer que quem fuma não pode ir em bar e restaurante. Ele não só proíbe fumar, como proíbe tu ir no bar. Que quem fuma, ele gosta do cigarro. Eu não fumo. Nunca fumei. Eu vou deixar bem claro que não fumei, não fumo, nunca fumei. Agora, quem fuma, ele não só está proibido de fumar no bar, como está proibido de ir no bar. Porque uma coisa é consequência da outra. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Eu diria assim, é uma lei a forceps. Em vez de ter educação, em vez de ter orientação, em vez de criar restrições, assim, criar condições diferenciadas no bar para que o fumante até tenha a parte do bar menor, tenha lá a parte dos fundos do bar, ou sei lá, quem sabe não dê o lugar mais destacado, de melhor vista do bar para o fumante. Mas permita que o fumante vá.